pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Jogos Mobile 2D com Unity, utilizando a linguagem C# de programação. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso primeiro projeto no Unity e aprender como funciona também o layout do Unity, as principais páginas e principais ferramentas do Unity. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Unity Hub, que a gente fez o download da última aula, e eu vou vir aqui em New, criar um novo projeto. Vou escolher aqui o nome do meu projeto, vou chamar de CLB Software. Ok, vou definir esse nome aqui e aqui a gente tem alguns exemplos aqui, algumas possibilidades de templates, dependendo de como a gente quer criar esse nosso projeto. Então, eu vou criar aqui, eu vou criar aqui como 2D, né? A gente tem a opção do 3D, 2D, 3D com extras. Aqui eu tenho um projeto 3D com melhor definição de imagem, com alguns recursos de definição, né? De alta definição. E aqui eu tenho um template universal. Aqui, geralmente, quando eu vou criar um projeto 2D, eu costumo utilizar essa opção aqui. Eu vou escolher uma outra pasta. Para isso aqui a gente define em que lugar que vai ficar o projeto, o nosso projeto de jogo, na nossa máquina. Eu vou escolher um outro lugar aqui. Escolher esse lugar. Criar aqui uma... Pronto, aqui tá bom. Deixa eu... Aqui, Unity. Desse jeito. Aqui dentro eu vou... Significa que o meu projeto vai ficar armazenado aqui nessa pasta. Significa que se eu vier aqui depois, copiar esse caminho, vir aqui, colar ele, eu vou encontrar meu projeto aqui. Então eu vou criar. Ele pode demorar um tempo para finalizar aqui o processo de inicialização, dependendo da tua máquina. Ok, pessoal, o meu projeto aqui acabou de carregar. Estou com ele aqui aberto. O Unity ele disponibiliza uma série de layouts que a gente pode utilizar. O layout nada mais é do que a forma como essas diferentes abas, né, as diferentes páginas estão dispostas aqui pra gente. Então, por exemplo, esse carinha aqui eu posso colocar aqui, esse cara aqui eu posso colocar cá, essa abinha Inspector, que é muito importante, eu posso chegar à conclusão de que ela deve ficar aqui e não cá. Ou seja, toda essa parte aqui de abas eu consigo customizar isso. Eu lembro quando eu estava começando a aprender Unity, o que acontecia? De vez em quando eu pegava uma aba aqui, arrastava, colocava num lugar que eu não queria, por exemplo, deixava dessa forma aqui, aí eu nunca sabia como é que voltava para a configuração original. Então, o Unity ele oferece essas opções aqui, certo? Tem essa 2x3, que eu não gosto de utilizar. Tem essa aqui, 4 split, que também você acaba tendo 4 visões diferentes da tua cena. Em geral, para os jogos que eu costumo fazer e para os jogos que a gente vem desenvolver ao longo desse curso, eu recomendo que vocês utilizem essa opção aqui, Default. Okay? Aí vocês colocam essa opção Default, aí vocês separem, vocês peguem essa abinha Game e colocam ela aqui embaixo, dessa forma. Aí você vai ter sempre uma visão aqui da cena e uma visão do jogo. Costumo deixar esse carinha aqui no meio. Aqui no canto direito, a aba Inspector. Aqui a aba Hierarchy. Aqui a aba Project. Console aqui do lado, ou então aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo, por enquanto. E Asset Store aqui do lado também. Quando a gente começa a trabalhar com animações, eu costumo deixar o Animator e o Animator aqui embaixo. Mas por enquanto, acredito que dá pra gente deixar dessa forma. Tendo uma vez você finalizado aqui esse layout que tu prefere, você pode salvar o layout. Por exemplo, eu vou chamar esse de Standard, dessa forma, Standard. Vou chamar de Standard. Aí toda vez que eu quiser alternar, por exemplo, vou colocar esse aqui, quiser voltar para esse layout que eu criei, é só eu vir aqui, já tendo uma vez salvado o meu layout, né, da forma como eu acho melhor. Agora, pessoal, eu vou tentar explicar um pouquinho para que serve cada uma dessas abas aqui que a gente está circulando, né? Quando você entra no Unity pela primeira vez, você pode acabar tomando um susto, você se defronta, né, com uma série de informações, uma série de abas e funções que você desconhece completamente.
como se fosse assim, um verdadeiro um painel de avião, né? Todo mundo já viu pelo menos como é que funciona aquele painel de comando de como controlar um avião, fica na cabine do piloto, e a gente não faz ideia de como é que ele faz para coordenar todos aqueles botões, todas aquelas opções ali. Então aqui no Unity é a mesma coisa, quando a gente entra pela primeira vez a gente acaba tendo espanto, mas o meu trabalho aqui, acima de qualquer coisa, muito mais do que ensinar você a criar um jogo especificamente, é fazer com que você desenvolva ao longo do curso habilidades e competências que serão necessárias para você criar qualquer tipo de jogo, entende? Não apenas os jogos que eu vou te mostrar aqui. Então eu pretendo fazer assim, uma explicação mais detalhada de cada um dos recursos. Toda vez que a gente estiver implementando um novo recurso, eu vou explicar aquilo, de que forma aquilo se comporta no Unity, qual é a função realmente daquilo. E eu espero que ao longo, pelo menos no final desse curso, você tenha um pouco mais de tranquilidade quando você abrir o Unity e se deparar com isso aqui. Todo mundo tem um lugar assim, em que a gente se sente bem, que a gente sente que a gente... por exemplo, quando eu era mais novo eu costumava lutar jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu você luta no tatame, é uma luta que acontece no chão. O tatame é um local onde as pessoas lutam. Também no judô a gente utiliza o tatame. Eu lembro que toda vez que eu era criança, quando eu chegava no tatame eu me sentia tão bem, tinha meus amigos, meu sensei. E assim, toda vez a gente sempre se sente bem em algum lugar, né? Seja numa roda de amigos, seja num show de música. Eu espero que quando finalizar esse curso você se sinta tão bem também aqui no Unity, certo? Que esse layout do Unity, que esse conjunto de opções não te cause desconforto. Pelo contrário, seja um lugar onde você se sinta bem. Hoje, eu consigo me sentir bem quando eu abro o Unity. Eu consigo ver a quantidade de coisas que eu sou capaz de fazer aqui no Unity, entende? Então é um local onde eu consigo exercer também as minhas habilidades, onde eu me sinto perfeitamente confortável. Então, mais do que se sentir bem, eu acho que é o seguinte: eu quero que você se sinta confortável com o fim desse curso, eu quero que você aprenda a se sentir confortável com o Unity. Isso você só é capaz de se sentir dessa forma quando você entende o que você está fazendo no Unity. Você entra no Unity para realmente fazer coisas boas, fazer trabalhos realmente legais. Pessoal, no Unity, vamos lá. Eu tenho essa primeira aba aqui, que é a Hierarchy, onde eu guardo todos os meus objetos de jogo. Certo? O que é um objeto de jogo? Tudo aquilo que eu manipulo na minha cena são objetos de jogo. Imagine, por exemplo, eu vou fazer a seguinte comparação. Imagine que existe o produtor de cinema, né? O diretor. O diretor ele está ali num ambiente físico onde ele grava todas as cenas que compõem o filme. Por exemplo, o que tem nesse estúdio de gravação? Tem câmeras, tem cenários, tem plano de fundo, tem imagens de fundo, tem aquele painel verde, né, que em geral a gente não vê, mas a gente sabe que tudo é gravado ali com painel verde atrás. Então, o diretor ele tem acesso a tudo isso que acontece no jogo, no filme. Mas o espectador do filme, ele não sabe o que está acontecendo ali na cena realmente. Ele só vê aquele recorte, que é o que acontece, que é o que passou pela edição, né? Aquelas coisas que realmente apareceram no filme. Tem muitas cenas que são gravadas numa produção de cinema que não são que o usuário final, né, que o telespectador final, ele não vê, porque não entraram na produção final do filme. Então aqui no Unity e também em desenvolvimento de jogos é a mesma coisa. Tem muitas coisas que a gente acaba criando e que o usuário não vê exatamente a forma como a gente implementou aquilo, ele só vê a parte boa da coisa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vou criar aqui um cubo na minha cena. É claro, a gente está trabalhando com projetos 2D, mas para explicar isso, eu vou utilizar um cubo. Então, eu vou vir aqui, vou criar um objeto, criar um cubo. Veja que esse cubo aqui está na minha cena. Ele está preto porque ele não tem uma imagem. Na minha cena eu tenho uma câmera e eu tenho um cubo nesse momento. Aqui no Hierarchy a gente consegue ver tudo que a gente tem na nossa cena. Aqui no Inspector a gente consegue ver as propriedades dos diferentes objetos que a gente manipula no nosso jogo. Por exemplo, eu tenho a minha câmera, ela tem algumas propriedades aqui. Ela tem essa propriedade de Transform. Todos os objetos eles têm essa propriedade de Transform. Essa propriedade de Transform ela indica qual é a posição do meu objeto dentro do meu mundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o mundo onde acontece o meu jogo, né? Que é a minha cena principal. Eu vou fechar aqui a aba Game agora. Vou deixar só a aba Cena. Trazer ela para cá. Nossa, espera aí. Deixar aqui. Esse carinha aqui eu vou trazer para cá. Vou fazer uma manobra aqui. Pronto, agora eu tenho só a minha cena. Essa aqui é a cena principal do meu jogo. É aqui que tudo acontece. Então aqui eu tenho a câmera.
essa câmera eu posso manipular ela aqui, ir para um lado e para o outro. Ok? Se eu colocar aqui na visão 3D, e trouxer para cá, por exemplo, veja, minha câmera está olhando para frente, né? Ela está olhando nessa direção aqui do eixo Z. Deixa eu ver, o eixo de profundidade, isso mesmo, o eixo Z. Então, ó, esse aqui é o raio de visão da minha câmera, visível aqui a partir dessa projeção que a gente consegue ver. Se eu vier para cá, vejam aqui que no Camera Preview, onde eu consigo ver tudo o que acontece aqui no meu jogo, realmente no meu jogo, que, pessoal, é a mesma coisa que a gente vê aqui na aba Game. Quando eu trago a minha câmera para cá, eu consigo ver perfeitamente, nitidamente aqui que tem um objeto na minha frente, tem um objeto aqui na minha cena. Então, certo, trouxe a minha câmera para cá, voltei para a visão 2D e consigo alternar entre a visão 2D e a visão 3D dessa forma. Mas aqui na visão 3D, por exemplo, eu consigo notar perfeitamente que o meu objeto, o meu cubo, ele é um objeto tridimensional. Por quê? Porque ele tem 3 dimensões, ele tem um eixo X, Y e Z. Um eixo de largura, altura e profundidade. Mas, já que o meu jogo ele é 2D, se eu vier na aba Game aqui, eu só percebo que tem aqui um quadrado, né? Porque a minha câmera ela só está captando o objeto do ponto de vista frontal. Ou seja, ele não está identificando que existem outros eixos aqui. Mas se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu vou rotacionar esse objeto. Vou rotacionar ele um pouquinho para cá e um pouquinho para cá dessa forma. Quando eu volto aqui para a minha aba Game, já dá para começar a perceber que aquilo ali se trata de um objeto tridimensional. Se eu colocar, por exemplo, uma luz aqui na minha cena, né, colocar uma iluminação, como é que eu faço isso? Eu venho aqui com o botão direito, venho aqui em Light, vou utilizar um Directional Light. Esse Directional Light ele simula como se fosse um sol aqui na minha cena. Ele é o tipo de luz assim, mais forte, que se projeta quase que em todas as direções. Dependendo da rotação, é claro, do objeto que eu estou mostrando aqui na minha cena. E também da rotação aqui do sol. Então eu vou rotacionar ele aqui, para deixar ele da forma como eu quero. Eu quero que, por exemplo, ó, veja, essa face aqui está preta, mas eu quero que o jogador ele tenha acesso a essa aqui. Essa aqui é a parte frontal aqui do meu objeto. Então, eu vou rotacionar aqui até ficar bem nítido para o jogador. Vou fazer assim. Pessoal, nessa primeira parte vocês não precisam fazer realmente nada. Vocês não precisam fazer isso que eu estou fazendo, eu só estou demonstrando alguns conceitos. Por exemplo, aqui, na minha cena eu manipulo dessa forma, mas esse aqui é a forma como o jogador observa o meu jogo. Então, eu quero ter sempre aqui a visão do desenvolvedor, que é essa visão da cena do jogo, e a visão do usuário final, que é o jogador do meu jogo. Se eu quiser, por exemplo, aproximar a minha câmera aqui do meu objeto na cena, eu vou vir aqui e vou trazer um pouquinho mais para cá. Por que isso aqui não está mostrando assim? Deixa eu ver o que está acontecendo. Posso aumentar, por exemplo, aqui esse objeto em todos os eixos, aí ele fica um pouco maior na minha cena. Eu estou na visão de perspectiva, eu posso alternar entre isométrico e perspectiva aqui, na visão 3D. Posso trazer isso aqui um pouco mais para cá. Eu posso alterar também algumas propriedades aqui, como o campo de visão, o size, o tamanho, né? Quanto mais eu mexo aqui no tamanho, mais os meus objetos parecem maiores ou menores, porque eu consigo alterar a relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da minha câmera. Mas basicamente a gente deu para perceber que existe uma diferença entre aquilo que existe no mundo do jogo aqui, no mundo da engine, né, que a gente cria, todos os recursos que a gente implementa, e aquilo que efetivamente o jogador tem acesso, que é essa parte aqui embaixo, que é onde fica o game. Beleza? Então aqui eu tenho a aba game e tenho a aba cena. São muito importantes. Aqui no Yerick eu tenho todos os objetos da minha cena. Eu componho a minha cena aqui através do Yerick. Toda vez que eu pedir para vocês adicionarem um novo objeto, vocês vão vir aqui, clicar com o botão direito aqui dentro. Vocês podem colocar, por exemplo, uma cápsula. Acabei de adicionar uma cápsula, que é o meu cenário. Posso colocar, por exemplo, um plano, né? Um plano... esse objeto aqui, quadrado. Mas que não é exatamente um quadrado. Deixa eu ver o que mais. Mas já que a gente vai trabalhar com objetos 2D, as opções de objeto 2D aqui, eu não costumo utilizar todas essas opções. Eu costumo utilizar basicamente o Sprite. Ele tem aqui um Sprite Render. E ele permite que a gente adicione imagens aqui dentro, né? A gente consegue trabalhar com diferentes tipos de imagem. Por exemplo, se eu tenho uma imagem de um personagem que eu quero implementar na minha cena. Aqui ainda, por exemplo, quando eu clico nele aqui, eu aperto com a tecla F do teclado, eu consigo focar nesse objeto. Mas já que ele não tem ainda um Sprite associado, então eu não consigo saber como é que fica a visualização dele. Para isso, eu preciso vir aqui nesse componente Sprite, e nesse campo, dentro do componente Sprite, no campo Sprite, dentro do componente, Sprite Render, no campo Sprite, eu venho aqui e vou adicionar aqui um carinha
selecionar esse cara aqui, aí pronto, eu passo a ter aqui uma visualização. Porque esse Sprite Render, ele tem o Sprite, esse aqui eu posso alterar a cor também, como eu quiser, mas por enquanto eu quero que vocês entendam isso. Aqui eu manipulo os objetos da minha cena, então eu vou tirar todo esse pessoal, vou colocar só a câmera aqui novamente. O que eu vou fazer agora? Eu costumo deixar a câmera, pessoal, costumo resetar aqui o transform dela, deixar sempre na posição 0. Eu gosto de trabalhar com objetos na posição 0, fica um pouco mais simples da gente se orientar aqui durante o desenvolvimento do nosso jogo. E aqui em Project, eu tenho todos os assets do meu jogo. O que é um asset? É um recurso de jogo. É aquilo que eu vou implementar no meu jogo. Por exemplo, se eu tenho uma imagem, se eu tenho um arquivo de script, né, um arquivo de código, então ele vai ficar aqui armazenado na minha pasta, no meu project. Esse project, ele espelha justamente a pasta raiz do projeto do nosso jogo. Essa é a pasta raiz, que é a assets, onde ficam todos os recursos. Mas se eu vier aqui, por exemplo, na minha pastinha, e eu clicar em Show em Explorer, eu vou notar que eu tenho justamente acesso, esse aqui é o local, lembra, pessoal, quando eu estava criando o projeto? Então, essa aqui é a pasta raiz do meu projeto, entende? Essa aba aqui, Project, ela espelha tudo que eu tenho aqui de recursos para o meu projeto dentro da minha pasta raiz do projeto. Então, ela acessa diretamente a Assets, que é onde eu integro os diferentes recursos aqui dentro. Por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui dentro para vocês verem isso em tempo real. Vou criar uma pasta que vai se chamar Scripts, onde eu vou armazenar justamente os scripts do meu jogo. Feito isso, vou fechar isso aqui. Automaticamente ele já remapeia e já coloca também uma pastinha Scripts aqui dentro. Porque, como eu falei, é um espelhamento. Ela espelha a pasta raiz do meu projeto. Então eu vou criar aqui, eu recomendo que você faça isso agora. Você cria essas pastas. Eu vou chamar isso aqui de Prefabs, vou criar uma nova pasta Prefabs. E, deixa eu ver, eu vou criar uma pasta Sprites também. Posso vir aqui, clicar aqui dentro, Create Sprites. Chamar de Sprites. Beleza, o que representa cada uma dessas pastas? Sprites representam as imagens que eu vou utilizar no meu jogo. Por exemplo, se eu tenho uma imagem de um sapo ou de uma tartaruga, eu vou criar isso num programa como um Photoshop, por exemplo, um Illustrator, onde eu vou criar essa imagem, exportar em formato PNG e eu vou colocar ela aqui dentro do meu projeto para poder manipular ela aqui dentro, como um objeto de jogo. Mas antes eu preciso inserir esses sprites aqui dentro. Então, para isso que existe essa pasta sprites. Scripts são os meus arquivos de código, né? Meus arquivos de script, no C#. Aqui as cenas são justamente as diferentes cenas que eu tenho no meu projeto, compreende? Por exemplo, imagine que você está jogando um jogo como Super Mario World, né? E que você tem ali as diferentes fases do Mario. Você está na ilha do Mario, aí você passa de uma fase para outra. Cada uma dessas fases, eu não sei como é exatamente que o jogo foi feito. E ele foi feito, é claro, numa ferramenta diferente da Unity. Mas, fazendo aqui uma analogia, eu posso entender nitidamente que cada uma dessas fases de um jogo como Mario, por exemplo, são cenas diferentes criadas pelo desenvolvedor. Entende? É claro que uma mesma fase pode ter várias cenas. Por exemplo, quando o Mario entra debaixo do cano, ele tem ali um ambiente totalmente diferente. Então, pode fazer parte da estratégia de desenvolvimento do jogo separar esses diferentes ambientes em cenas diferentes. Aqui, por exemplo, eu posso criar nova cena. Eu posso vir aqui em Create Scenes. Onde está? Deixa eu ver você. Aqui, Scene. Posso chamar isso aqui de Scene 01. Posso renomear essa cena que eu tô. Vou chamar de Scene 02, assim. Dessa forma. Vou dar um reload aqui. E tá, beleza. Vou expandir novamente aqui para ter acesso aos meus objetos. E tá ok. Eu posso trafegar entre essas diferentes cenas. Eu criei uma cena 01 e uma cena 02. Eu vou ficar com a cena 01 apenas. Posso deletar isso aqui. Por enquanto a gente vai trabalhar com uma cena só, mas tá, a gente vai fazer transições entre cenas. Mas por enquanto estou uma cena só, e recomendo que você faça a mesma coisa. Renomeie essa cena como cena 01, mas no sentido da gente ter um pouco mais de organização. Ok, pessoal, dica de ouro, viu? Nunca faça isso aqui, ó. Nunca faça isso. Vou até ignorar. Nunca coloque aqui, em tudo que a gente for fazer, espaços aqui nos nomes. Vamos ter uma organização, pessoal, em relação a nomes. Que, por exemplo, esse nome que a gente coloca aqui, a gente nomeia uma cena, a gente pode precisar referenciar isso no código, chamar essa cena, aí esses espaços dentro aqui do nome, eles atrapalham bastante. Então vamos ter uma organização, vamos criar essas 4 pastinhas aqui, chamar exatamente dessa forma, beleza? E claro, vocês podem utilizar um nome que vocês já conheçam, mas em geral, pelo que eu tenho observado, as equipes costumam nomear dessa forma. E eu tenho trabalhado assim há um bom tempo e tem funcionado. Mas isso é uma questão de convenção também. Mas o importante não é exatamente qual convenção você adotar,
mas você adotar uma convenção e seguir fiel a essa convenção. Em relação a nomes, a forma como você trabalha aqui os objetos, a nomenclatura dos arquivos, esse tipo de coisa. É muito importante isso, para você não se perder ao longo do processo de execução do teu projeto. Aqui na aba console, eu tenho uma resposta por parte do programa a respeito de como o meu código, né, como o meu programa está funcionando. Por exemplo, quando eu rodo isso aqui, eu vou propositalmente... Quer dizer, eu não consigo fazer isso agora. Mas daqui a pouco eu vou criar um script para o projeto e a gente vai ver essa minha console aqui em execução. Mas basicamente é o output, né? É a saída do meu projeto. Tudo que acontecer no meu jogo, ele vai mostrar aqui. Inclusive erros, eventuais erros que a gente tem no projeto, isso vai ficar visível aqui na minha aba console, ok? Então, pessoal, a gente viu para que serve a hierarchy, a gente viu para que serve o inspector, que é justamente ter aqui armazenado os componentes de cada um dos objetos. É importante ter claro isso aqui. Isso aqui é um objeto, isso aqui é um componente, isso aqui é um campo, né? Dentro desse componente. Eu costumo chamar também componente de propriedade, mas isso aqui, basicamente, você vai entender que isso aqui é um componente. Isso aqui é um campo. Dentro do meu componente tem vários campos. E esse aqui é um, position é um, rotation é um e scale é outro. Ok? Mas precisa ter claro isso aqui, que todo objeto ele tem componentes. Ok, deixa eu ver se falta mais alguma coisa a falar. Ah, beleza. Aqui, pessoal, já veio aqui configurado. Esse aqui é Unity Asset Store, que é uma loja do Unity, onde você consegue baixar assets, né? Recursos para o teu projeto. Por exemplo, eu vou maximizar aqui para vocês verem melhor. Vamos lá, eu quero, por exemplo, criar um jogo de dinossauros. Eu vou criar aqui o Dino 2D Sprites, né? Eu quero imagens de dinossauros 2D. Então aqui eu tenho uma série de opções. Para qualquer jogo que você for fazer, você sempre vai encontrar aqui. Às vezes você não vai achar tudo gratuito, mas é comum você achar também coisas gratuitas. Por exemplo, eu não vou pesquisar nada, mas eu vou pesquisar uma coisa aqui, sprites, pronto. Só isso. Coisa bem genérica, sprites. Posso vir aqui e marcar essa opção aqui, gratuito, free assets, né? Automaticamente ele já me mostra aqui um conjunto de sprites que eu consigo importar dentro dos meus projetos daqui para frente. E a gente vai utilizar ao longo do curso justamente esses sprites, esses arquivos aqui gratuitos do Unity, né? E a Unity Asset Store já oferece. Então beleza, eu vou fechar aqui. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Hoje a gente viu como criar o nosso primeiro projeto e como assim, entender um pouco as diferentes opções que a gente tem aqui no Unity já de cara. Espero que vocês tenham compreendido e então a gente vê na próxima aula. Beleza? Falou e até mais!